hoje celebrando Santa Margarida Maria Alacoque, uma alma muito especial, aos olhos de Deus. Recebeu uma formação muito católica, dos seus pais, e teve o uso da razão ainda bem cedo, tanto que ela, aos 5 anos de idade, ela quis voluntariamente fazer um voto de virgindade a Deus nosso Senhor. Já por uma graça especial de Deus, mas consciente também da grandeza desse dom, e ela ofereceu essa consagração a Deus. Quando chegou na idade, na juventude, e quis ingressar na vida religiosa, e o pai, embora família católica, mas queria encaminhar a filha para um casamento, um bom casamento, e não permitiu. E ela rezou, pediu muito a Deus que Deus lhe concedesse essa graça que ela tanto queria, de viver a vida religiosa. E depois de muita oração, enfrentando duramente a resistência do pai, ela só consegue aos 24 anos de idade ingressar na ordem da Visitação, fundada pelo grande São Francisco de Sales. E ali ela vai entregar-se inteiramente aquele que era o seu grande desejo de servir a Nosso Senhor na vida simples, humilde, religiosa no convento. E o quanto era especial essa alma aos olhos de Deus, ela é do século 17, que apenas 2 anos, ela ainda nas etapas iniciais, podemos dizer, da vida religiosa, com apenas 2 anos de religiosa, Jesus começa a lhe revelar. Ela já teve na infância, na juventude, algumas revelações, algumas alocuções, e agora torna-se algo muito mais claro para ela. E Nosso Senhor começa a lhe aparecer, e apareceu diversas vezes. Os historiadores falam em torno de 17 vezes as que foram registradas as aparições de Nosso Senhor a ela. E começa a dizer a ela que ela era a escolhida dele para trazer uma mensagem para o mundo inteiro. E quando Nosso Senhor, na chamada grande revelação, a grande promessa de Nosso Senhor, que é a promessa da primeira sexta-feira do mês, e podemos dizer que era algo novo naquele momento da vida da igreja, e algo bastante desafiador para que ela pudesse apresentar até aos superiores religiosos, ao seu confessor, aos sacerdotes, porque no tempo em que era muito restrita a comunhão, o acesso à Sagrada Comunhão, e um distanciamento, uma frieza muito grande, um medo muito grande do sagrado, da Eucaristia. A frieza que tomava conta de maneira muito geral, generalizada da vida católica, e Nosso Senhor vem falar do amor, da misericórdia, do perdão, da compaixão. Nosso Senhor apresenta o seu coração, como nós conhecemos a imagem do Sagrado Coração. Jesus assim se mostra diante de Santa Margarida Maria, coração externado, com uma chama no alto do coração, o coração cercado de espinhos, no alto desse coração uma cruz, e Jesus apontando para o seu coração, e dizendo para ela, para que ela levasse essa mensagem para o mundo inteiro. Eis o coração que tanto amou os homens, e recebe ingratidões, friezas e desprezos. Um grande contraste que nós vemos na vida dos santos, aqueles que tiveram grandes revelações de Deus Nosso Senhor, como ela teve essa visão, e Nosso Senhor mandou que ela revelasse ao seu confessor, e ela, com muito receio de revelar, com medo de talvez deixar-se levar pela vaidade, pelo orgulho, ou seja, como sendo aquela que foi escolhida para ter essa revelação de Nosso Senhor. Embora ela não dissesse nada para suas companheiras, para as outras religiosas, mas sabia-se que
alguma religiosa ali daquela casa, né, havia acontecido aquela revelação, e as religiosas, de certa maneira, suspeitavam que fosse ela. Ela revelou o seu confessor por ordem de nosso Senhor. E o fato dessa suspeita, né, sobre ela, de que ela era a escolhida de nosso Senhor, fez com que ela passasse por muitas humilhações. As próprias, erradamente, né, mas as próprias companheiras religiosas começaram o quanto podiam a humilhá-la, o quanto podiam, colocá-la nos serviços mais difíceis, a desprezando publicamente. E os historiadores dizem que a conversa nos bastidores era: se é santa, escolhida por nosso Senhor, vai ter que provar a sua santidade. E erradamente, né, pisoteavam o quanto podiam nela. Mas ela havia tido esse encontro com o coração de Jesus, uma alma que vivia intimamente unida a nosso Senhor, e ouviu de nosso Senhor, né, como o Evangelho de hoje nos mostra. Nosso Senhor apresentando o seu coração como esse refúgio seguro, esse modelo também para nós. E esse convite do coração de Jesus a ela, no Evangelho, a todos nós: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, entristecidos, e eu vos aliviarei. E ela encontrava no coração de Jesus esse consolo e esse conforto. Com muita resistência, o seu confessor mandou que ela escrevesse, relatasse tudo isso. E ela, na sua simplicidade, escreveu por obediência, né, ao seu confessor, mas pensando que isso nunca seria, né, revelado à sua vida. As virtudes que ela praticava, e o confessor lhe deu ordem, em nome da santa obediência, que ela relatasse como era a sua vida, né, pessoal. E ela então escreve, entrega ao seu confessor, que depois da sua morte revela, né, aquela grande santa, escondida ali no meio das outras religiosas, passando despercebida como outra qualquer, e que passava por muitas humilhações, por muitas e duras tribulações entre as suas próprias companheiras de vida religiosa, mas uma alma tão querida aos olhos de Deus nosso Senhor. E foi o grande instrumento de Deus, né, para que hoje todos nós tivéssemos, né, essa prática, essa piedosa devoção da primeira sexta-feira do mês. O quanto nós precisamos ser gratos a Deus. E o que também um ponto importante destacar: os santos, que às vezes tinham essas revelações, queriam viver o mais que podiam no escondimento. Aqueles que estão fora da igreja, muitas vezes gostam de se apresentar como sendo instrumentos de revelação, de inspiração, de profetismo. Gostam de se vangloriar diante de todos, porque o Senhor me revelou, porque isso, porque aquilo. E se nós olharmos na história da igreja, na vida dos santos, o quanto tiveram uma atitude inteiramente diferente. Um receio com medo de serem descobertos, que foi a eles ou a elas a quem nosso Senhor revelou, ou a quem Nossa Senhora apareceu. Como na vida de Santa Catarina, a quem Nossa Senhora apareceu, entregando a medalha milagrosa. Morreu já com mais de 70 anos de idade, sem que nenhuma religiosa soubesse quem era aquela a quem Nossa Senhora apareceu. E só souberam no dia da sua morte, porque a superiora revelou. A superiora soube, por ordem de Nossa Senhora, ela precisou contar ao seu superior. Mas o silêncio era obrigatório, e ela nunca revelou e nem deixou transparecer. Sabia-se que foi a uma daquelas religiosas que Nossa Senhora apareceu, mas sobre ela nem suspeitavam que fosse ela. Tal a sua simplicidade, o seu escondimento, e que trouxe tão grandes revelações para a igreja. Os exemplos dos santos. Somos felizes, devemos ser gratos a Deus por sermos católicos, por termos a garantia, a segurança da doutrina reta, por termos os exemplos dos santos que nos ensinam a nós também trilharmos o caminho de nosso Senhor.
por nós termos essa confiança e essa segurança na doutrina católica, e que tanto conforta, tanto fortalece o nosso coração. Sermos agradecidos, sermos gratos a Deus nosso Senhor. E hoje, celebrando a festa de Santa Margarida Maria Alacoque, que acrescentou esse nome de Maria, não fazia parte do seu nome de batismo, mas por uma devoção a Nossa Senhora na sua vida religiosa, ela acrescentou esse nome de Maria no seu nome. Queria essa identificação muito grande com a Virgem Maria. Mas nós guardarmos de modo especial, além dos exemplos de Santa Margarida Maria, essas palavras de Nosso Senhor no Evangelho. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, entristecidos, e eu os aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pode parecer palavras, estranhas que se negam, ao falar do fardo, ao falar do peso, e dizer que isso é leve. Mas a cruz se suaviza com a presença de nosso Senhor. O peso da cruz se suaviza porque o Senhor carrega conosco. Como nós estamos celebrando essas intenções também, pelos falecidos. A dor da perda de pessoas queridas, é natural. Nós choramos, sentimos, a separação das pessoas queridas a nós, mas não como os pagãos que não têm esperança. E se suaviza, a dor, encontramos o consolo verdadeiro em nosso coração, olhando para nosso Senhor, olhando para a cruz de nosso Senhor com espírito de fé. E são essas palavras de nosso Senhor: vinde a mim. Em Jesus nós nos aproximamos, dele nós nos aproximamos, nele nós encontramos o consolo. E Ele vem suavizar o peso da nossa cruz, enxugar as nossas lágrimas, aliviar as nossas dores. E é esse amor do coração de Jesus que nós devemos viver, com essa confiança no Sagrado Coração de Jesus, como que repousarmos no Sagrado Coração de Jesus, para assim nós sermos constantes, perseverantes na nossa fé, perseverantes no amor de Deus, para um dia salvarmos as nossas almas. Amém. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós.